Olha só, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre o estudo de dispersão atmosférica, essa ferramenta que nos auxilia muito na gestão da parte ambiental. Mas o que a gente vai tratar hoje aqui especificamente é como é que a gente melhora o nosso indicador de qualidade do ambiente alterando as estruturas das nossas fontes de emissão. Isso ainda no campo do projeto, no campo do planejamento, no campo da simulação. Vamos lá? A gente conversou aqui já sobre a dispersão atmosférica num conteúdo com mais profundidade. A gente tem um conteúdo aqui no canal específico para o estudo de dispersão atmosférica. Mas só recapitulando, o que é que acontece com esse fenômeno? Esse fenômeno que entende o transporte do poluente do seu lançamento na fonte emissora até sua deposição no ambiente. Ele vai entender, vai mapear para a gente como é que isso acontece, né? Em função de um modelo matemático. A gente entra com os dados, o modelo gera os resultados e apresenta para a gente de uma forma muito didática para a gente entender como é que está se comportando no ambiente. Mas, fundamentalmente, o estudo de dispersão depende de alguns fatores. Quais são eles? O relevo da região, as condições climáticas da região, as fontes de emissão, as características das fontes de emissão e as edificações próximas a essas fontes de emissão. Então, a gente precisa aí separar uma coisa da outra. A gente precisa separar o que é que está sob o nosso domínio e o que não está sob o nosso domínio, como fonte geradora de poluente. Então, o relevo da região não está sob o nosso domínio. A gente não consegue interferir ao ponto de mudar o resultado de concentração de poluentes. As condições climáticas também são fenômenos que acontecem, apesar do homem interferir isso numa escala global, mas não está sob o domínio da fonte geradora ali alterar a condição climática local da região. Mas as características das fontes de emissão, sim. Então, por exemplo, a gente pode ter chaminés mais altas, chaminés mais baixas, chaminés com diâmetros maiores e menores, com temperaturas maiores ou menores, com taxas de emissão maiores ou menores. Isso falando de chaminé. Se for armazenamento de pilha a céu aberto, também a gente pode mudar essas condições de estrutura das fontes e isso vai alterar significativamente o índice de qualidade do ambiente. Tá? Então a gente vai entender agora como é que isso funciona. Para facilitar, a gente vai utilizar agora aqui dois exemplos muito importantes do que a gente deve fazer para melhorar o índice de qualidade do ambiente. Por exemplo, o primeiro exemplo são as chaminés. As chaminés são fontes muito comuns nos processos industriais de emissão de poluentes. Elas precisam a gente precisa de um determinado grupo de parâmetros para entrar no modelo para que ele gere os resultados para a gente. Dentre eles, a gente tem para chaminés, altura de chaminé, diâmetro, velocidade, temperatura e taxa de emissão de chaminé. A gente precisa setar isso no modelo para que o modelo ele entenda qual é aquela fonte, qual é a estrutura dela e gere para a gente os resultados. E uma coisa muito importante é o seguinte, para a chaminé, dentre outras coisas que a gente pode trabalhar com tudo, com diâmetro, com velocidade, com temperatura, com taxa de emissão e com altura. Mas falando de altura de chaminé, quanto mais altas as chaminés forem, melhor será o nosso índice de qualidade do ambiente para os poluentes. Por quê? Porque quando a chaminé lançando de uma determinada altura, quando a gente sobe a chaminé, quando a gente aumenta a altura da chaminé, ela vai lançar de um ponto mais alto. E, consequentemente, a pluma de dispersão ela vai ter um tempo e um espaço maior para se dispersar e a concentração de qualidade do ambiente lá no ambiente da deposição, em tese, vai ser menor para a maioria esmagadora dos casos. Então, a altura de chaminé é um fator que a gente, quanto maior a altura de chaminé, melhor a gente tem para os índices de qualidade do ambiente. Então, você imagina, a gente está aqui no campo do projeto. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar com isso, subindo o chaminé, estreitando o diâmetro, alargando o diâmetro, mudando a temperatura, a gente vai enxergando como é que o poluente está se comportando no ambiente. Isso no campo do projeto, isso no campo da simulação é muito bom, porque a gente cria o cenário ideal para a estrutura dessas fontes. Então, um outro exemplo é a formação de pilhas a céu aberto. As pilhas, elas são fontes de emissão muito importantes que emitem material particulado, principalmente no processo de mineração. O processo de mineração tem muita formação de pilhas. E o material dessas pilhas, eles expostos à ação do vento, eles vão emitir o poluente. E existem duas variáveis muito importantes
que vão influenciar no resultado final de qualidade do ambiente. O primeiro é a umidade do material, a umidade da pilha, e o segundo é a granulometria desse material. Então, materiais mais finos, eles tendem a emitir mais poluentes, mais material particulado. Com a ação dos ventos no material mais fino, a poeira, ela naturalmente tende a ser maior e a gente tende a ter um pior resultado de qualidade do ambiente. Outra coisa também, materiais mais secos, materiais menos úmidos, eles também tendem a emitir mais poluentes. Então, sabendo disso, no campo da simulação, a gente pode alterar essas condições de umidade, de granulometria, de altura de pilha também, de altura da base, de diâmetro da base, de altura da pilha, e aí a gente vai trabalhando e entendendo qual é a condição ideal de ter uma fonte, a estrutura da fonte, para que a gente tenha os índices de qualidade do ambiente satisfatórios em função dos padrões legais. Então, entendida a importância do estudo de dispersão no planejamento da estrutura das fontes de emissão para a melhoria do índice de qualidade do ambiente, a gente pode e deve sim utilizar essa ferramenta para que a gente planeje bem e elimine aí gastar energia onde não deve ser gastada, para a gente não fazer uma coisa, não desenhar o projeto de uma estrutura de uma fonte e depois a gente ter problemas com os índices de qualidade do ambiente. Outra coisa muito importante é o seguinte, às vezes você está com o índice de qualidade do ar alto e você já alterou tudo que tinha que alterar no processo e não tem mais o que fazer. E aí a gente pode sim trabalhar nas estruturas das fontes de emissão para a melhoria desse índice de qualidade do ambiente. Eu espero ter contribuído com você com esse conteúdo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente vai conversar mais, vai bater mais papos por aqui sobre dispersão atmosférica, qualidade do ambiente e emissões de poluentes na atmosfera. Valeu? Até a próxima!